Eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, rapaziada, não fiz live de pré-jogo e só vou fazer o meu pós-jogo amanhã, 5h30 da manhã. E eu já trago mais algumas informações de bastidores, porque de acordo como esse campeonato acabar hoje, dependendo de quem for o campeão, podemos ter desdobramentos a respeito aí de bastidores, se vai ser anulada ou não a partida entre Vasco e Goiás. A princípio, caso não seja adiada a partida contra o Inter, esse jogo de hoje não vale rigorosamente nada, até porque a gente sabe que isso é um hecatombe, sinceramente, até alguma coisa combinada para o Vasco meter 6, 7 no Goiás, o Fluminense meter 6, 5 no Fortaleza no outro jogo. Então não faz nem muito sentido fazer live de pré-jogo aqui. No próximo notícias, às 5h30 da manhã, eu faço a minha análise da partida e trago mais algumas informações. Beleza? O Vasco está levando sim a partida hoje muito a sério. Por quê? A diretoria está extremamente otimista de que vai sim conseguir anular a partida contra o Inter. E olha, se conseguir anular a partida, a gente vai provar por A mais B que o novo jurídico do Jorge Salgado é muito forte, porque eles conseguiram ganhar todas as causas na justiça no período eleitoral e agora também conseguir anular a partida em reta final de campeonato. Tem que ter um jurídico muito forte. A gente sabia que quem tinha um jurídico forte era o Fluminense. Tá arriscado o Jorge Salgado mostrar a sua faceta jurídica nessa situação. Eles estão tão confiantes de que vão reverter a situação que os jogadores no vestiário receberão uma preleção com lances da partida contra o Inter, do VAR e um motivacional para que eles vençam o jogo, que eles estão muito confiantes de que essa partida contra o Inter vai ser adiada. Essa informação, inclusive, foi dada pelo companheiro Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. E eu vou ler para vocês agora o levantamento que fez os companheiros do Esporte News Mundo, o porquê que o Vasco está tão confiante de que vai sim conseguir anular esta partida. O Vasco alega que o VAR e a CBF cometeram 3 erros de direito. Até aproveitar, abrir um parênteses aqui, dizer para vocês a diferença de erro de direito e erro de fato. Exemplo, o juiz anulou um gol correto. O jogador não estava impedido, mas o bandeirinha foi lá, anulou um gol legal do time tal. Isso é erro de fato, foi um erro que ocorreu. Erro de direito é um erro que atenta às regras e à regulamentação da partida. Exemplo, o VAR, depois que o pontapé inicial é dado, depois que a bola rola, você não pode chamar o VAR para corrigir um lance depois que bota a bola no círculo central e rola o jogo. Isso aconteceu no primeiro turno, vocês vão lembrar, Ceará e São Paulo. O São Paulo teve um gol bem anulado, inclusive pelo VAR, porém a bola já tinha rolado. Depois que a bola rola, você não pode chamar o VAR para poder mexer no resultado do jogo. O São Paulo ameaçou ir ao STJD para anular aquela partida e teria conseguido, se decidisse levar adiante, porque houve um erro de direito, foram contra as regras do jogo e o São Paulo, por pressão externa da mídia, etc., achou por bem deixar por lá. Até porque o gol de São Paulo foi corretamente bem anulado. Então o São Paulo não queria brigar por uma coisa que de fato foi até justa, que passou por cima da regra do jogo, passou, mas em tese iriam validar um gol que não poderia ter sido validado, já que estava em impedimento. E o Vasco alegou 3 erros de direito, 3 erros que são contra o regulamento da competição e baseia-se nisso para poder anular essa partida. Confere aí quais são os tópicos levantados pela diretoria do Vasco. Falta de condições técnicas e materiais para o uso do VAR, interferência do VAR sem condições mínimas e indisfarçável pressa na revisão de lance polêmico. Rapaziada, agora que vocês acabaram de ver os erros que a diretoria do Vasco aponta como erros de direito, vamos ver se eles de fato vão conseguir reverter esse resultado. Para isso, tem que ganhar do Goiás hoje. Não adianta nada o Vasco perder hoje
E aí jogar o jogo do Inter no máximo chega aos 41 pontos e não vai tirar esse saldo de gols aí. Lembrando que também, caso Bahia, Fortaleza e Sport todos vençam nessa rodada, esse resultado do Vasco também não vai valer de muita coisa. O Vasco vai ter que tirar 12 gols de saldo nesse jogo aí do Goiás e nesse possível jogo do Inter. Então, ainda assim, mesmo sabendo que é difícil anular, nós devemos dar uma secada no Fortaleza, no Goiás ou no Bahia. Qualquer uma dessas equipes perdendo, o Vasco vencendo o Inter, a gente consegue ficar na primeira divisão. Então vamos aguardar. Virando a chavinha agora, a estreia do Vasco no Campeonato Carioca vai ocorrer no dia 3 de março. Já na semana que vem, o Vasco recebe a Portuguesa da Ilha em São Januário. Amanhã, o grupo principal do Vasco, os profissionais receberão folga e está marcado uma apresentação da base titular do time Sub-20, que foi campeão estadual, campeão da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil, mais a comissão técnica do time de juniores. Eles vão se apresentar ao profissional, deve ter algum tipo de avaliação, algum tipo de conversa, talvez até por pedir a comissão técnica dos juniores para estar no CT do Almirante. Quem sabe o Vasco está sem treinador nesse momento, pode ser que o Diogo Siston tenha algum tipo de experiência. Não sabemos, estou só dando um chute aqui da leitura que eu estou fazendo, beleza? Alguns jogadores que não vêm sendo utilizados, casos de, por exemplo, o Lucas Santos, poderão comparecer ao CT amanhã para treinar com os garotos do Sub-20. Os titulares vão ganhar alguns dias de folga e só voltam na semana que vem. Lembrando que o Campeonato Carioca começa no dia 3 e no regulamento do campeonato você não pode colocar time reserva ou times aleatórios a partir da quarta rodada. Lembrando que os profissionais vão ter uma mini pré-temporada durante esses jogos aí, esses dias. Então o Vasco vai sim começar as 3 primeiras rodadas do Campeonato Carioca usando a molecada. Não sei se vai incrementar, pegar um ou outro jogador do profissional, acho pouco provável, até porque o time principal precisa fazer uma pré-temporada. Então é bem provável que o Vasco utilize o time de juniores nos 3 primeiros jogos do Campeonato Carioca. A partir da quarta rodada é obrigatório escalar os titulares. Inclusive, dentro do regulamento escrito o seguinte: a equipe que a partir da quarta rodada escalar um time alternativo sem justificativa plausível vai perder o direito de cota de televisão. Caso já tenha recebido, ele vai ter que ressarcir a federação e todos os clubes que participam da Série A do Campeonato Carioca no valor de sua cota. Para jogar o Campeonato Carioca, o Vasco vai receber 3,9 milhões de reais. Caso o Vasco, a partir da quarta rodada, bote um time reserva ou um time de júnior, o Vasco é obrigado a pagar 3,9 milhões de reais para a federação e ela dividir esse valor entre as outras equipes que jogam o Campeonato Carioca. Então, por isso, essa molecada do Sub-20 já vai começar a fazer os treinamentos amanhã lá no CT do Almirante, porque eles vão sim jogar pelo time do Vasco na estreia do Campeonato Carioca e nas 3 primeiras rodadas. Eu, particularmente, independente disso ou não, eu usaria o Campeonato Carioca de laboratório. Pegaria os principais jogadores da base que já estão no profissional, Riquelme, Lucão, Juninho, Peck, Thales Magno e mais um ou outro, caso suba aí, o próprio Caio Lopes, aí coloca esses moleques para poder dar uma rodagem e ver se eles vão conseguir ter condição, porque o Vasco vai ter um ano muito apertado caso jogue a segunda divisão e não vai ter muito jeito. É usar um pouco mais a base e não esperem grande reforço, não vai ter. Algum jogador que vem de algum mercado mais periférico com um salário baixo. É a realidade do Vasco para 2021. Então não alimente no seu coração reforço de peso, grande contratação, a não ser um caso assim, num caráter muito especial, um jogador que queira muito vir para o Vasco, aceite para receber dentro de um teto salarial que o Vasco vai estabelecer. Beleza? Lembrando que amanhã vai ter a coletiva de imprensa da diretoria do Vasco. Estarão presentes Duque Estrada, estará presente Osório, Jorge Salgado e todos os outros vice-presidentes do Vasco. Mas quem vai estar na bancada ali é o vice-presidente, vice-presidente geral, o presidente, além também do vice-presidente de finanças e do vice-presidente de controladoria, o Adriano Mendes e o João Marcos Amorim. Beleza? É isso, rapaziada. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Vamos torcer para o Vascão ganhar
logo mais, torcer para um resultado negativo dos nossos concorrentes aí da zona de rebaixamento. E amanhã, 5h30 da manhã, vai ter minha análise da partida e mais algumas outras informações de bastidores, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Eu qualquer momento digo em volta, Vasco, tamo junto, valeu. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like aí também, que é muito importante. Fui!